Nós queremos agradecer a oportunidade desta entrevista exclusiva do senhor Presidente da República com a Rede Vida de televisão. Senhor Presidente, muito obrigado por esse tempo que o senhor nos concede. Nós começamos a perguntar, não é a primeira vez que o senhor tem a oportunidade de estar diante de um Papa. Como foram as outras vezes e quais foram as lições tiradas? Primeiro, Márcio, te cumprimentar e cumprimentar os telespectadores da Rede Vida de televisão e dizer para você que é extremamente gratificante para mim como Presidente da República e para mim como católico a vinda do Papa ao Brasil. Eu tive a oportunidade de estar no Morumbi em 1980, na primeira visita do Papa João Paulo II. E eu vivi aquele momento como um momento mágico da minha vida, ou seja, foi ali que eu tive a exata noção da força da Igreja Católica na vida das famílias brasileiras. Depois eu fui encontrar com o Papa João Paulo II no convento. Foi uma situação muito difícil, porque na época o governo era militar e na época tinha, acho que era um coronel do Exército responsável pela segurança. E ele cismou de não deixar eu entrar porque eu estava caçado pela Lei de Segurança Nacional. Sim. Foi um trabalho imenso do Dom Evaristo, do Dom Cláudio, para conseguir que eu entrasse dentro do convento para cumprimentar o Papa João Paulo II. Sim. Por coisa de 2 ou 3 minutos. E depois um outro momento que eu vi a importância da Igreja Católica para a humanidade foi no enterro do Papa João Paulo II. Ali eu vivi talvez um dos momentos mais fortes da minha vida, a força daquele ato, o que o Papa João Paulo II representava naquele instante era uma coisa de uma magnitude. Eu acho que ninguém nunca conseguiu juntar tantos chefes de estados como juntou aquele dia. A ponto de nos Estados Unidos você ter o presidente e 2 ex-presidentes da República. Sim. Eu acho que foi um momento extraordinário essa minha relação com o Papa João Paulo II. E a vinda do Papa Bento XVI ao Brasil, eu acho que pode significar um outro momento mágico para o povo brasileiro. Porque eu acho que renova a esperança, aumenta a fé do nosso povo, e eu acho que vai fazer bem para o Brasil. Sim. Fazer bem para o Brasil também no cenário político-social atual? Também, porque quando você renova a esperança de uma pessoa, você torna a pessoa mais apta a brigar pelos seus direitos, mais apta a reivindicar. E eu acho que a pessoa fica mais, eu diria, mais leve para ser o que ela é na verdade. Eu tiro esse exemplo pela minha relação com a própria igreja. Ou seja, eu acredito que a vinda de um Papa num país, e não um país qualquer, o Brasil, que é o maior país católico do mundo, de uma gente com uma fé extraordinária. Esses dias o jornal publica uma pesquisa que 93% do povo brasileiro tem fé. A demonstração de que isso acho que não existe em quase lugar nenhum do mundo. Então, é um país extraordinariamente católico, religioso, nas mais diferentes religiões, e a vinda de uma figura importante como Sua Santidade o Papa Bento XVI, eu acho que vem coroar um momento que o Brasil está vivendo. Porque nós estamos vivendo um momento bom no Brasil. Um momento de crescimento de emprego, um momento em que a economia está totalmente ordenada, um momento em que a inflação está totalmente controlada, e a inflação controlada significa mais comida na boca do povo, mais dinheiro no bolso do povo. Ou seja, então eu penso que vai ser uma combinação de um momento bom que estamos vivendo na política e na economia com um momento extraordinário da religiosidade brasileira. Sim. No encontro privativo que os 2 chefes de Estado terão, o que vai permear a conversa? Quais serão os assuntos tratados? Bom, eu sei o que eu quero falar com o Papa, mas não sei o que ele quer falar comigo. Ou seja, eu, por exemplo, tenho 2 assuntos que eu gostaria de conversar com o Papa e dizer para ele o que acontece no Brasil. O primeiro deles é a questão da família. Ou seja, eu estou convencido que muito mais grave do que os problemas econômicos que às vezes se apresentam é a estrutura de desagregação da estrutura social brasileira a partir da família. E um outro tema que está ligado a esse é a questão da juventude brasileira. Nós temos um estoque de jovens que foram abandonados pelo Estado ao longo de décadas e décadas.
Quando você vê um jovem hoje de 24 anos preso numa cadeia, você tem que lembrar que aquele jovem é filho da década de 80, que foram 20 e poucos anos em que a economia brasileira não cresceu, em que não melhorou a qualidade da educação e que essa pessoa não teve a oportunidade de trabalhar. Portanto, esse jovem foi levado ao desespero porque o Estado não cumpriu com o seu papel. E eu acho que esse é o desafio que nós temos, tentar recuperar esse jovem para a sociedade, dando a ele a esperança, dando a ele uma espécie de utopia, alguma coisa que ele se agarre e que ele fale, bom, daqui para frente eu vou vencer na vida. Nós temos vários programas educacionais de formação profissional que vai desde o soldado cidadão, onde 50 mil jovens foram para o Exército para aprender uma profissão, sim, até o programa ProJovem, que nós damos uma bolsa de R$120 para esse jovem que está fora da escola voltar a estudar e aprender uma profissão, o consórcio da juventude, a escola de fábrica, ou seja, empresas que cedem o seu espaço para a gente formar esse jovem. Tudo isso é muito pouco, porque é um estoque de quase 2 milhões de jovens que foram abandonados e que nós precisamos recuperá-los rapidamente. Então, eu penso que esses assuntos são dois assuntos importantes que eu gostaria de conversar com o Papa. Sim. O senhor é um homem preocupado com a imagem positiva do Brasil no exterior. E a visita do Papa ajuda imensamente para isso. Foi o mesmo Bento XVI quem escolheu estar aqui no Brasil. E isto para presidir a Conferência dos Bispos e também visitar o nosso país. O que o senhor pensa em dar como gratidão ao Papa por ele ter escolhido o Brasil? Eu acredito que a maior recompensa que o Papa vai receber de ter escolhido o Brasil vai ser a generosidade e o carinho do povo brasileiro. Eu acho que a hora que o Papa se deparar no Campo de Marte com milhões de brasileiros ali, mulheres e homens, ele vai perceber, sabe, a força da fé do povo brasileiro. E eu acho que para quem é a figura mais importante da Igreja Católica, não tem recompensa, não tem presente melhor do que esse. Sem dúvida. Uma última pergunta para concluirmos. Nós estamos diante de um grande acontecimento, que é a canonização do primeiro santo brasileiro, Frei Galvão. Como o senhor analisa esse fato, a importância dele, e também o senhor poderá estar presente na celebração de canonização, que é histórica? Eu não estarei presente no dia da canonização. Estará presente o vice-presidente da República. Correto. Agora, eu acho que é uma coisa exuberante para o Brasil. Veja, a gente só conhecia santos estrangeiros, ou seja, não tinha um santo brasileiro, né, canonizado. E eu acredito que a Igreja, ela canonizar Frei Galvão, eu acho que é um presente para o Brasil. E, sobretudo, um presente divino para as pessoas, sabe, que têm fé nesse país. Obviamente que todos nós brasileiros somos agradecidos ao Papa por esse gesto. E eu espero que o Frei Galvão, que já há muitos séculos, desde quando inventou o primeiro comprimido, ou seja, faz parte da história religiosa desse país, eu penso que ele continue sendo um ponto de referência para brasileiros e brasileiras que têm fé. Nós queremos agradecer muito a oportunidade desta entrevista exclusiva para a Rede Vida de televisão. Nós temos certeza, senhor presidente, que esta oportunidade fará crescer muito a estima, a consideração dos nossos telespectadores pelo senhor. Muito obrigado, presidente. Márcio, eu quero te agradecer e dizer aos telespectadores da Rádio Vida que a agenda do presidente é sempre complicada, mas quando tiver um assunto interessante que você precisar ouvir o presidente, estarei à disposição. Muito obrigado. Sou Márcio Otávio, de Brasília, para a Rede Vida de televisão, o canal do Brasil Mais Bento.